Quero trazer agora e falar um pouquinho sobre a eleição para a presidência da Câmara e do Senado no próximo fim de semana. Agora, 5h28, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo para vocês. Nas outras plataformas seguimos. Porque o Novo anunciou hoje a candidatura de Marcel Van Hatten para a presidência da Câmara dos Deputados. Na semana passada, a legenda já tinha oficializado o nome do Eduardo Girão para o comando do Senado. Então, o Bruno Pinheiro vai voltar aqui ao nosso estúdio para trazer essas informações para a gente. Ô, Bruno, a gente sabe que há uma ampla aliança em torno do nome de Hugo Motta, né? E que isso tem sido construído assim com bastante tempo e com o apoio, inclusive, do presidente atual, Arthur Lira. O que faz o Novo querer despontar um nome mesmo já sabendo que o ambiente é meio infértil para isso? Eles não queriam repetir o que aconteceu com Elmar Nascimento, que lá no início, muito longe de uma eleição, lançou o nome e essa força foi diminuindo, Evandro. Então eles querem lançar na reta final. O nome do Novo, que é o do Marcel Van Hatten, é um nome que eu cheguei a conversar com ele hoje, inclusive antes do nosso jornal aqui, conversei com ele e me disse o seguinte, que a candidatura de Hugo Motta, ligada ao centro, não representa os interesses da oposição. É um nome, é uma candidatura ligada muito ao governo federal. Eles acreditam que isso atende muito mais aliados do governo do que o interesse da oposição. Segundo ponto, ele é um dos deputados que acabou sendo alvo de um inquérito da Polícia Federal quando ele fazia um discurso dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Então ele faz também uma defesa de que isso não se repita na gestão que vai se iniciar agora em fevereiro. Então ele quer ser um nome que vai defender uma imunidade dos parlamentares. Outro ponto que é uma proposta de campanha, não aumentar o imposto. Imposto nenhum ser colocado em votação na Câmara dos Deputados. E ele repete o que eu já contei aqui durante a última semana, a mesma linha de raciocínio de Eduardo Girão, que é o voto aberto, que os deputados façam o seu voto, declaram o seu voto e divulguem na hora da votação em quem eles estão votando. Se na candidatura de Henrique Vieira, na candidatura de Hugo Motta ou do Van Hatten, que é do Novo. Então, é uma articulação totalmente de oposição, ainda que a oposição esteja com Hugo Motta. Então, hoje, existem duas oposições. A oposição da oposição, se você me entende. Você chegou a falar com o Van Hatten, Bruno? O Van Hatten, isso que ele me disse, isso que eu contei agora. Então, ele quer essa articulação. Está muito confiante que vai conseguir ali na hora de iniciar, né? Tem uma hora antes que pode lançar a candidatura chamada a candidatura independente. Então, eles vão lançar, de fato, essa candidatura enquanto Hugo Motta segue viajando, Evandro, vários estados. Jantar, inclusive, aqui em São Paulo hoje. Amanhã, jantar no Rio de Janeiro com o governador Cláudio Castro e outros representantes vão se encontrar. Então, a gente vê que, ainda que seja uma unanimidade quase, essas candidaturas começam a assustar, então. Ou seja, mesmo que na reta final, Hugo Motta segue numa campanha. Vamos aproveitar e já chamar o Álvaro Nocera, que vai falar sobre esse jantar que você mencionou do Hugo Motta com a bancada paulista. Quais partidos estão recebendo o Hugo Motta, hein, Álvaro Nocera? Conta pra gente. Boa tarde para você, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Primeiramente, ali o Republicanos, o PP e também o MDB. Isso porque o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, assim como o prefeito da capital, Ricardo Nunes, estão confirmados neste jantar que acontece hoje à noite em um bairro nobre aqui de São Paulo. Além de outras lideranças, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, também presidente estadual do PP, Maurício Neves, também vão estar neste jantar, que serve ali para alinhar alguns interesses, ter uma aproximação maior com Hugo Motta. Ele que deve, então, suceder, ele é o favorito para suceder Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. De acordo com o governador de São Paulo, a bancada paulista está praticamente fechada com Hugo Motta e quer ali uma aproximação maior com o Legislativo. O Hugo Motta, ele tem o apoio de 17 bancadas e conta também com essa aproximação com o Arthur Lira. Esse apoio vai desde o PT, Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula, até o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa eleição ela acontece no dia 1º de fevereiro, então na volta, no retorno do recesso parlamentar. E como o Bruno Pinheiro também adiantou, deve acontecer um jantar amanhã no Rio de Janeiro com o governador Cláudio Castro. Então, primeiramente, um jantar aqui em São Paulo
com lideranças paulistas e amanhã no estado do Rio de Janeiro. Evandro. Obrigado pelas informações, Álvaro Nocera. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Senado também, Bruno. Como é que fica a costura do PL em torno do nome de Davi Alcolumbre? O que o PL vai ter no Senado ao dar esse apoio, mesmo com um nome interno querendo aparecer ali, mas que tem gente querendo mandar para o espaço? Não existe almoço de graça, né, Evandro? Todo mundo quer fazer uma negociação ali e é o que a gente está acompanhando. A candidatura de Marcos Pontes, ela ficou no espaço, não vai ter nenhuma chance de conseguir viabilizar no olhar da oposição, do Partido Liberal, alguns até estão defendendo a expulsão, enfim. E aí o que a gente vê, a candidatura de Marcos Pontes é um nome de oposição, mas a construção com o apoio de Bolsonaro é que alguém da legenda seja o vice-presidente de Alcolumbre. E eu apurei hoje que o seguinte, o nome do senador Eduardo Gomes, que é do Partido Liberal de Tocantins, já foi líder do governo no Congresso, na época do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse nome será, então, no acordo que está sendo feito, o vice-presidente. Qual é o interesse da oposição em ter Eduardo Gomes como vice-presidente, Evandro? Numa ausência de Alcolumbre, que é que será então o futuro presidente, se caso for eleito, então ficará o vice. Numa eventual ausência dele, o vice-presidente consegue colocar assuntos que são de interesse da oposição. Entre eles, anistia, se estiver já no Senado Federal. Coloca em votação, na ausência, ainda que não seja finalizado essa votação, abre o discurso. Então, é uma estratégia. Então, isso justifica por qual motivo Jair Bolsonaro aceitou logo de cara declarar o apoio para Alcolumbre. Há o interesse de Bolsonaro em não esperar 2027 para ter alguém da oposição no comando do Senado. Já é o suficiente se tiver alguém na vice-presidência. É aquele famoso ditado, é melhor sentar na mesa do rei do que ser o rei. Ô, Segré, o que você achou dessa estratégia aí do PL em relação a Davi Alcolumbre? Eu achei muito criativa, só que a outra parte também sabe do que está sendo cogitado, então não sei se vai permitir tão fácil. A possibilidade de ter essa vice-presidência me parece muito saudável. Agora, está fechado esse acordo já? Esse acordo foi construído e o receio por parte da oposição, essa insistência de Marcos Pontes. Olha, ou vocês retiram ou o acordo vai ser cumprido. Ô Zé Maria Trindade, eu quero falar um pouquinho também sobre a indicação de Van Hatten aí pelo Novo. Você acha que tem chance de prosperar ou de pegar pelo menos uma parcela ali dessa oposição que estaria insatisfeita com o Centrão tomando conta de tudo mais uma vez? Pois é, eu falei dessas candidaturas, né? E mostrei que é mais uma vez o PSOL e Novo, né? O Novo é o PSOL da direita, os dois andam juntos ali em pautas assim e por motivos diferentes. Então, o PSOL tem um candidato, já está confirmado, né? Que é o pastor Henrique, é do Rio de Janeiro, o PSOL vai ter um candidato, e o Novo vai ter um candidato, que é o Marcel Van Hatten, né? Não vai tirar votos do Hugo Mota, assim, no sentido expressivo, mas vai marcar uma candidatura. E, na verdade, não há nenhuma preocupação. A preocupação é partidária. O acordo é chapa fechada. Como é que funciona a chapa fechada? Eu voto nos seus, fechando os olhos. E você vota nos meus, fechando os olhos. Veja bem, é vice-presidência, primeira secretaria, segunda secretaria, terceira secretaria, quarta secretaria e suplentes. Isso é importante porque os integrantes das mesas diretoras da Câmara e Senado, né, eles têm empregos, têm além do gabinete pessoal, o gabinete da primeira secretaria. É o prefeitão da Câmara e Senado, que mexe em mais de 14 bilhões de reais. É a administração, a gestão desse dinheiro, né? Somando Câmara e Senado, o orçamento do Congresso. 14 bilhões de reais, é muito dinheiro. Então, assim, o primeiro secretário é muito forte. Durante muito tempo, era o cargo mais cobiçado depois da presidência. Agora virou o vice-presidente, porque descobriram que o vice pode assumir quando é impedido o presidente e quando ele viaja, quando não sei o quê. Então, assim, o vice ficou mais importante. Não era a primeira secretaria. Ela que resolve tudo, né? Então, o acordo é chapa fechada. Chapa fechada na Câmara, chapa fechada no Senado. Todo mundo vota. Aí, os avulsos estão incomodando. Me disse o senador Marcos Pontes de que a pressão é grande, mas ele me garantiu que não vai sair. Me falou que procurou o Davi Alcolumbre e disse, olha, eu vou ser candidato, não é para te desafiar
mas é que eu tenho o direito de colocar a independência do Congresso. Foi lá no Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e disse, olha, eu vou ser candidato, não quero atrapalhar o acordo de vocês, o acordo continua e pronto, mas eu vou ser candidato. Isso o senador astronauta, né? O Marcos Pontes. Então, esse acordo chapa fechada, ele atende ao regimento interno, que diz, na medida do possível, a proporcionalidade deve ser exercida. Então, um partido que tem a presidência do Senado não pode ter a vice-presidência. A vice-presidência vai para o partido que tem o maior número de senadores depois da presidência. Então, a racionalidade é que veio à tona desta vez.